Olá, tudo bem? Sou o Ederson Albuquerque, você está aqui na minha casa e nós vamos conversar mais um dia. E a pergunta de hoje é: você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Se você conhece, como nós podemos conhecê-lo cada vez mais? Fica aí, nós já conversamos rapidinho. É isso aí. Conhece a Deus? Como você conhece a Deus então? A Bíblia diz em Oséias 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor nos conhece. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 12 que Ele nos conhece e nós vamos um dia conhecer Ele como Ele nos conhece. Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece, Ele nos esquadrinha por detrás e por diante, Ele conhece nossa entrada e nossa saída, mesmo que nós formos na profundeza do mar, Ele ali está. Se nós subirmos ao alto céu, Ele também está. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe até o que você vai falar. Então, o Senhor nos conhece, Ele é o Criador. Romanos capítulo 1, versículo 20, declara que os atributos de Deus, os seus atributos invisíveis e seu poder eterno e a sua divindade são claramente reconhecidos e desde o princípio, e são percebidos através das coisas que foram criadas. Toda a criação declara a existência de um poderoso, de um ser magnífico, o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Pai. Pai, Ele deu o privilégio de a gente chamar Ele até de Pai. Que absurdo! Sem merecer, pior que é sem merecer. Mas nós conhecemos Ele como Ele nos conhece? Não, a palavra é não, nós não conhecemos, porque o mesmo versículo de 1 Coríntios 13, 2 diz que nós vemos por espelho, obscuramente, mas nós veremos face a face. Uau! Mas como que nós podemos chegar neste lugar de conhecer a Deus? Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. A chave para conhecer a Deus, para se relacionar com Ele e para chegar um dia de ver o face a face. A chave se chama Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Ele é a revelação plena de Deus para nós, e só através dele podemos conhecer a Deus, conhecer dia a dia, né? A Bíblia diz que Ele nos revela de glória em glória até a imagem perfeita, de dia a dia, carregando a cruz, negando a própria carne, conhecendo Ele um pouquinho mais, sofrendo todo dia a metanoia, a transformação, de negar a nós mesmos, negar as nossas paixões e as nossas corrupçências, para nos aproximar e parecer cada dia um pouco mais com Cristo. Porque é simples assim, irmãos. Eu conheço a minha esposa porque eu me relaciono com ela. E quando você se relaciona muito com alguém, você de olhar para a pessoa, você vai falar: você está mentindo. Eu conheço meu filho Azaf, por exemplo. Se ele está mentindo, eu olho bem no olho dele e ele já quer dar aquele sorrisinho e falar: Azaf, você está mentindo. E é assim. E eu não quero desagradar a minha esposa porque eu a conheço. Eu tenho um relacionamento com ela e eu quero agradá-la. Jesus é a nossa resposta. Em Jesus está a chave. Em Jesus está tudo que nós precisamos. Se nós queremos conhecer a Deus, precisamos buscar na chave chamada Jesus Cristo. Cristo é a nossa hermenêutica. Em Cristo está todas as respostas. Se queremos entender sobre a vida, sobre o mundo, sobre a história, sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro, devemos olhar para Jesus, para não sermos confundidos e não sermos enganados, porque muitos de nós andamos no engano.
e achamos que servimos a Deus, mas estamos servindo o nosso próprio ego e as nossas próprias vontades. E corre o risco, meus irmãos, de chegar naquele dia, como diz a palavra do Senhor de Mateus 7, 22 e 23, que quando Jesus falou assim: muitos no juízo final me dirão, mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, em teu nome eu expeli demônios, eu curei vários enfermos. E o Senhor olhará para você e dirá: afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu não te conheço. Porque nós, muitas das vezes, andamos para servir as nossas vontades e não daquele que nos elegeu, que nos escolheu e que nos conhece. Desde a barriga, desde o ventre da nossa mãe e desde a fundação do mundo, Ele te projetou. Então, nós precisamos dedicar a nossa vida a Ele e não dedicar a nossa vida a nós mesmos. Porque vai correr o risco de dizer naquele dia: não te conheço. E você vai ser lançado no fogo. Porque você vive no engano e acha que conhece a Deus, mas não conhece porque você não se relaciona com Ele. E relacionamento é doação, é como um casamento. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Então, enquanto estamos aqui nessa terra, nós casamos com Jesus, porque nós somos noiva de Jesus, para agradá-lo. E para agradá-lo, nós precisamos relacionar com Ele. Fazer como Jesus disse, que Ele estava aqui na terra, não para fazer aquilo que Ele queria, mas para fazer a vontade do Pai dele que estava no céu. Então, que em nome de Jesus, nós possamos fazer a vontade de Deus, do Pai que está no céu. A vontade de Deus, a vontade de Jesus, que Ele elegeu para que nós fizéssemos. Não nos servirmos, não servirmos a nós mesmos, servir os nossos prazeres, os nossos egos, de querer ser visto, mas servir a vontade de Deus, mesmo que for o cara que fica na portaria, ou aquele que recepciona, ou aquele que leva a água. Nós vamos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Eu fico por aqui, eu fico feliz de poder compartilhar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E nós nos vemos no próximo vídeo. Porque Deus é bom. Ele é sempre bom. Amém.